Nós já lemos, né? Já foi lido na palavra sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Aqui vai falar de um homem chamado Zaqueu, que estava na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade, a cidade mais antiga do mundo, uma cidade que está abaixo do nível do mar, uma cidade que está 400 metros abaixo do nível do mar, e ainda ela era uma cidade bem adornada com tamareiras, uma cidade bonita, uma cidade que com fontes termais, uma cidade que o Herodes de vez em quando tirava suas férias e ia lá para passear naquele lugar. Uma cidade cheia de palácios naquela época, e uma cidade que naquele tempo, né, Jesus estava passando lá por Jericó. A palavra diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Zaqueu era um homem publicano, a palavra diz que ele era o maioral dos publicanos. E a palavra diz também que Jesus estava passando e tinha uma multidão de pessoas. E também nós sabemos que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E Zaqueu, ele tinha curiosidade, ele queria ver Jesus passar naquele lugar. Talvez fosse a última oportunidade de Zaqueu naquele dia, então ele queria muito encontrar Jesus naquele dia. No capítulo anterior, nós podemos ver lá no capítulo 18, também Jesus, quando passou, o cego Bartimeu estava no caminho e queria também um milagre do Senhor, ele queria ver. E a palavra diz que Bartimeu, ele gritava o nome do Senhor Jesus, ele gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele queria um milagre do Senhor, ele queria, né, um encontro ali com Jesus. E Zaqueu, a palavra diz que ele tinha uma média estatura, ele era baixinho, imagina. E uma multidão seguindo Jesus, ele querendo ver Jesus, e não tinha como. Na cidade de Jericó, até hoje, tem uma árvore lá, né, que é o sicômoro, né, que fala aqui, que era a oportunidade de Zaqueu subir naquela árvore para poder avistar Jesus. Então a palavra vai dizer que Zaqueu vai subir naquela árvore para que ele avistasse Jesus. E ele sobe naquela árvore, e Jesus vai passando, e Jesus o vê. Jesus vê Zaqueu e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje pousarei na sua casa. Jesus queria ter um encontro com Zaqueu ali, Jesus queria transformar a vida daquele homem. Aquele homem, a palavra diz que ele era um publicano, ele era um maioral, então é como se ele fosse um chefe da Receita Federal de Roma. Então Zaqueu, ele era odiado por aquele povo, ele é discriminado ali, as pessoas viam ele como se ele fosse um homem, um ladrão, um corrupto. Ele nem podia entrar na sinagoga, porque de tão odiado que ele era, talvez se ele entrasse lá fosse arrancado à força. Mas ele queria ter um encontro com o Senhor, ele queria ver, talvez parecia que ele apenas estava em curiosidade de ver Jesus, ele estava com curiosidade. Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, mas Zaqueu nunca tinha visto um milagre. Então Zaqueu, ele vai até aquele lugar, atrás de Jesus. Zaqueu, como era um homem muito odiado, imagina a dificuldade que ele teve de chegar lá.
e subir naquela árvore, no meio daquela multidão. Hoje mesmo eu estava perguntando para as crianças em Acauã se eles sabiam que era uma multidão, porque Jesus, ele vivia, por onde ele passava, uma multidão o seguia. E eles disseram que não sabiam que era uma multidão. Eu falei, já foram em um estádio de futebol, já foram em um show, já viu quantas pessoas saem e começam a pisotear a outra? Porque de tanta gente, uma empurrando a outra, uma querendo passar. Eu imagino que nessa cena, muitos se empurravam porque queriam estar perto de Jesus. Queriam estar lá junto de Jesus. Então, Zaqueu, ele teve alguns obstáculos. O primeiro obstáculo de Zaqueu era a sua profissão. Porque Zaqueu trabalhava como se fosse como o maioral dos chefes lá. Ele era o chefe. Então ele contratava pessoas para cobrar impostos absurdos naquela época. Ele roubava aquele povo. Ele roubava os pobres, ele tirava dos pobres. Assim como hoje no nosso governo, que cobra tanto impostos, mas os hospitais estão cheios. Assim também é naquela época. Zaqueu era um ladrão. E ele era considerado um ladrão, um corrupto. E era odiado. Então ele tinha... O primeiro obstáculo dele era a profissão, era deixar aquilo para poder seguir Jesus. Ele precisava se despir daquilo, ele precisava tirar, deixar de roubar, deixar de cobrar aquele imposto. Ele precisava talvez deixar o trabalho dele para poder seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, irmãos, nós precisamos nos despir de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos eus. Nós precisamos despir do pecado, daquilo que desagrada ao nosso Senhor. Para seguir Jesus, nós precisamos deixar algumas coisas. Zaqueu, ele precisava deixar algumas coisas. E uma das coisas era deixar de cobrar muitos impostos abusivos para poder seguir Jesus. E Zaqueu, então, tinha esse problema na vida dele. Roma era um grande império, com províncias, com povos debaixo do governo de Roma. Então, e Roma naquela época não era como hoje. Não tinha nada assim organizado, não tinha nada. Então, eles colocavam uma pessoa para cobrar os impostos. E eles colocaram, então Zaqueu era um deles, e era o maioral, e ele tinha que cobrar aqueles impostos, e ele cobrava mais, então ele se enriqueceu na vida do povo, através do povo. É como hoje, muitos se enriquecem através do outro, roubando o outro, trapaceando o outro. E Zaqueu fazia isso, mas ele precisava deixar isso para seguir Jesus. Então, para seguir Jesus, às vezes nós temos alguns obstáculos na nossa vida. E ele não podia frequentar nenhuma sinagoga lá em Israel, porque ele era chamado de ladrão. Ele era um corrupto. Ninguém queria ele lá com eles. Ele teve que passar por esse obstáculo e romper algumas coisas. Às vezes nós precisamos romper algumas coisas, tirar algumas coisas da nossa vida. O segundo obstáculo dele era o estado social, porque ele era rico. Ele era rico, Ele era o maioral lá. Imagina o orgulho dele de ser o maioral, de mandar nos outros, de contratar outros publicanos para trabalhar, para roubar mais e mais, para cobrar mais impostos abusivos, E nós não podemos, porque, veja bem, amados, nós não podemos ter dois senhores. Ou eu amo a Deus, eu amo aquilo que
está no meu coração. O que está no meu coração hoje? Talvez na vida dele era o dinheiro. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Porque quando roubamos alguém, como trapaceamos alguém, é porque queremos ganhar em cima daquela pessoa. E ele fazia isso muito bem. Ele sabia cobrar um imposto. Mas Jesus queria libertar ele. Ele estava lá querendo ver Jesus, mas Jesus, na verdade, já tinha escolhido ele. Porque não é nós que escolhemos Jesus, amados, é Jesus que nos escolhe. E Jesus já tinha escolhido Zaqueu. Ele não sabia nada ainda, mas antes da fundação do mundo, Jesus já tinha escolhido Zaqueu. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha escolhido você que está aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não conhece ainda esse Deus maravilhoso. Talvez você ainda esteja em cima de uma árvore. Talvez você esteja em cima de um sicômoro, só olhando de cima. Mas Jesus, nessa noite, Ele quer que você desça depressa. Porque a salvação, ela tem pressa. Jesus tem pressa de salvar. Jesus tem pressa de mudar a tua história. Jesus tem pressa de mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, a tua história, assim como fez com Zaqueu. O terceiro obstáculo, então, Zaqueu, o segundo obstáculo era o estado social. Ele deixar, tudo para trás. Deixar aquilo que desagrada a Deus para trás, deixar sua posição, o seu eu, o seu orgulho, o seu ego para trás. Para servir Jesus, para seguir Jesus, precisamos deixar o eu, o ego de lado. Não podemos ter Jesus e querer ser melhor do que o outro. Querer ser mais importante. Não existe importante no reino de Deus. Importante no reino é Jesus. Ele é importante. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é sim o Deus que nós precisamos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer nessa noite, através dessa palavra, salvar você, salvar a tua família, a tua casa. Ele quer entrar na tua casa hoje, assim como Ele fez com Zaqueu. E Ele tem pressa. Veja bem que Jesus estava passando por Jericó. E vale destacar que era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Era a última vez que Jesus estava indo para Jerusalém. Porque naquela semana Jesus ia ser crucificado. Então era a última chance de Zaqueu de ver Jesus. Talvez, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, Jesus talvez hoje seja a sua última chance para aceitar esse Jesus. Talvez amanhã você não levante mais, você não acorde mais. Muitos hoje de manhã não acordaram. Então, o Senhor tem pressa em te salvar. Jesus tem pressa em salvar a sua alma. Você, meu amado, meu irmão que está aqui, Jesus tem pressa de salvar a sua vida. Jesus, Ele quer uma mudança total e completa. Ele quer que você mude de vida hoje. Porque Ele está à porta. Ele está batendo a porta. Ele está voltando. Jesus está voltando. Para muitos Ele já voltou. Talvez Ele volte hoje. Para alguns. Talvez amanhã não amanheça para alguns. Então Jesus, Ele tem pressa. O terceiro obstáculo que eu vejo sobre a vida de Zaqueu é o obstáculo do seu estado físico. Ele tinha uma pequena estatura e ele queria ver Jesus. Só que tinha uma multidão que não deixava ele ver Jesus. Ele não conseguia, eu olhava e não conseguia, mas ele queria ver. Talvez, eu acho que ele pensou no coração, não sei, isso vem da minha cabeça. Hoje é meu último dia. Se eu não ver Jesus hoje, eu não vejo mais. Então ele
rompeu o seu orgulho, a sua vaidade. Porque imagina, irmãos, o chefe da Receita Federal subindo em uma árvore aqui em Poço Branco para ouvir a palavra do Senhor. Você acha que um dia você vai ver um chefe da Receita Federal subindo em algum lugar para ouvir a palavra do Senhor? Aos nossos olhos parece impossível. Parece que não vai ter isso, parece que não vai acontecer. Mas tudo é possível ao Senhor Jesus. Tudo é possível ao Senhor. Então, para Deus, há possibilidades. O quarto obstáculo que eu vejo sobre Zaqueu é o obstáculo do seu orgulho. Porque toda pessoa que tem muito, que acha que é melhor que o outro, que tem muito dinheiro, que tem fama, né? Que é conhecido, é uma pessoa orgulhosa, ela se sente o maioral, né? Ele, como era o maioral, ele achava talvez que ele podia tudo. Então ele tinha que deixar o orgulho de lado. Imagine como se ele fosse, né, o prefeito de São Paulo, uma cidade grande, porque aqui, Jericó, naquela época, era uma cidade bonita. Uma cidade que chamava de comércio, uma cidade, né, que as pessoas queriam estar lá, queriam conhecer. Uma cidade que o Herodes ia passar as férias. Era algo que chamava atenção naquela época. Então, até hoje, Jericó tem uma árvore lá. E a árvore ela é troncuda, cheia de galhos. E quem sobe nela tem um conforto lá em cima. Pode até sentar, porque ela é larga. Ele tem o tronco enorme, os galhos enormes. Tem uma sombra perfeita. Então, todos que passam por Jericó, até nos dias de hoje, querem ir nesse lugar. Existe essa parada para que as pessoas conheçam. Porque era uma coisa que chamava atenção. Hoje não chama tanta atenção como nessa época de Zaqueu. Mas, ao subir a essa árvore, Zaqueu teve que descer do seu orgulho. Ele teve que deixar o orgulho de lado. Irmãos, para encontrar com Cristo, nós precisamos deixar o nosso orgulho. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ser crente, não. Eu não quero aceitar Jesus porque o fulano é meu amigo, ele é muito importante na cidade. Eu tenho vergonha. Eu não vou aceitar Jesus agora não, porque eu sou jovem. Eu tenho vergonha na faculdade, tem os meninos lá bonitos lá. Se eles souberem que eu sou crente, não vão nem chegar perto de mim. Eu não vou ser crente agora não. Já ouvi gente falar assim, eu vou ser crente quando eu ficar bem velhinho, porque daí eu já fiz tudo que tinha que fazer no mundo. Só que não, gente. Só que o Senhor, Ele tem pressa em transformar a nossa vida, a nossa história. Veja aqui no texto, aqui ele vai falar assim, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois convém-me ficar hoje na tua casa. E a palavra diz que Zaqueu desceu depressa. Desça depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa, eu quero pousar lá, eu quero estar na sua casa. Desça depressa. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, desça depressa. Se arrependa. Mude de vida, mude de situação. Zaqueu, quando Zaqueu desceu, a palavra diz que ele desceu alegremente. Ele foi até Jesus não com tristeza, mas alegre, com o propósito de realmente
se despir de tudo aquilo que ele fazia de errado. E ele então promete que iria tirar, que ele ia devolver a metade, tudo, que ele ia dar a metade de tudo que ele tinha. E mais ele falou, se eu defraudei alguém, esse se dele já estava dizendo, eu defraudei e eu tenho que pagar por isso. Eu devolverei 4 vezes mais. Eu devolverei. Porque Zaqueu, irmãos, quando ele desceu, ele sentiu ali o amor de Jesus, que estava levando para ele a salvação da alma dele. Jesus, ele não estava entrando somente na casa física, mas ele estava entrando no coração de Zaqueu. Jesus entrou no coração de Zaqueu e mudou a história dele. Ele quis se despir de tudo aquilo que ele estava fazendo de errado. Ele falou, eu vou devolver para aquele que eu devo. Porque ele queria o perdão. Ele queria o perdão, o arrependimento chegou no coração de Zaqueu. Ele se arrependeu, ele queria mudar de vida. E Jesus mudou a vida de Zaqueu. Naquele dia, Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou na vida dele, e ele quer entrar na sua vida nesta noite. Ele não te trouxe aqui à toa, talvez você esteja aqui pela primeira vez, Jesus não te trouxe aqui à toa. Jesus quer salvar a sua vida. Ele quer tirar do lamaçal de pecado. Ele quer tirar o peso de cima de você. Zaqueu, ele tinha um peso em cima dele. Ele tinha pessoas com ódio em cima dele. Pessoas que queriam o mal dele. Ele tinha sentimentos talvez, de rejeição. Porque ele era rejeitado pela sociedade por causa de sua posição. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha Jesus, ele não tinha graça. Mas a graça chegou na vida de Zaqueu naquele dia. E ele quer chegar na sua casa hoje. Abra o seu coração. Jesus está falando aqui nesta palavra. Ele quer entrar na sua casa também. Hoje Jesus, ele não está aqui fisicamente, mas eu posso sentir ele passando pela igreja. Jesus passa pela igreja hoje, porque ele quer ter um encontro com você, que veio aqui talvez a primeira vez, talvez você veio somente visitar, mas não, o Senhor está passando aí do teu lado, e ele está dizendo, vem meu filho, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer mudar a tua história, ele quer fazer de você uma pessoa respeitada, uma pessoa do Senhor, uma pessoa que venha andar de cabeça erguida. Eu creio que Zaqueu pôde andar de cabeça erguida depois do arrependimento, depois da graça do Senhor. Jesus tem graça para nós hoje. Jesus tem salvação para nós. Talvez estejamos aqui e falamos, mas eu já aceitei a Jesus. Mas você se dispôs de tudo. Você realmente abriu o seu coração para o Senhor, diz, Senhor, está aqui, ó, pegue aqui, ó, esse pecado. Eu não quero mais a prostituição, não quero mais roubar, não quero mais mentir. Eu não quero mais adulterar, eu não quero mais, Senhor. Tire tudo e coloque nas mãos do Senhor. Jesus quer que você entregue para Ele a sua dor. Ele quer que você entregue a Ele tudo aquilo que te faz mal. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele nos ama. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, Ele permanece em nós. Quando nós abrimos o nosso coração de fato e de verdade, com o coração verdadeiro, puro para Jesus, Ele permanece ao nosso lado. A 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, diz lá, mas eu, o Senhor, permanecerei do teu lado e te farei forte, para que eu pudesse levar as boas novas plenamente, e para com isso os gentios as ouvisse, e eu fechei a boca do leão.
Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele fecha a boca do leão, Ele fecha a boca do inimigo. Quando estamos com o Senhor Jesus, Ele permanece ao nosso lado, e por mais que estejamos fracos, tristes, angustiados, Ele diz que Ele nos faz forte. Ele diz que Ele permanece ao nosso lado. Quando estamos com Jesus, eu estou nele e Ele em mim. Ele permanece ao meu lado, Ele anda comigo, Ele direciona os meus caminhos. Quando eu tenho um problema para resolver e não posso, o Senhor, Ele direciona, Ele resolve. Eu vivo isso na minha vida. Eu vivo Jesus na minha vida. Eu vejo o poder dEle na minha vida, de quando eu não posso resolver algo, Ele resolve. Ele entra em ação e Ele resolve. Seja em partimentos públicos, em qualquer lugar, Ele resolve. Eu tive uma experiência essa semana. E uma irmã estava comigo lá. E ela pôde presenciar o poder de Deus na minha vida. E o Senhor aqui, quando a palavra diz que o Senhor, Ele curou o cego Bartimeu, que era pobre, era um mendigo, ficava lá gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas mandavam ele calar a boca para ele ficar quieto. Mas ele continuou até Jesus curá-lo. E logo em seguida Jesus encontra Zaqueu numa árvore, um homem rico. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele veio para o rico, para o pobre, Ele veio para todos os povos, para todas as nações. E se Ele faz na nossa vida, na minha vida, Ele faz na sua também, porque Ele não faz acepção. Se você andar com Ele, Ele vai te direcionar, Ele vai fechar a boca do leão, Ele vai falar: não, peraí, essa é a minha serva, meu servo, com Ele eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo, eu sou o Senhor da vida dele. O Senhor Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, da minha vida. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós não temos falta de nada. Jesus, Ele guia os nossos caminhos. A palavra do salmista diz que Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. E Ele quer refrigerar a sua alma nessa noite. Ele quer andar com você. Ele quer ter intimidade. Ele queria ter uma intimidade com Zaqueu. Zaqueu queria somente vê-lo, mas ele queria não mudar a vida de Zaqueu. Ele queria transformar a vida de Zaqueu. E houve transformação, houve salvação naquela casa. Jesus quer salvar. Jesus, Ele veio para salvar. Ele diz: vinde a mim. O que te impede de ir até Ele? Zaqueu, ele tinha vários obstáculos para ir até Jesus. O que te impede de aceitá-lo como Salvador da sua alma? Você não perde. Nós não perdemos de aceitá-lo. Nós não perdemos de andar com Ele, de caminhar com Ele. Mas nós precisamos ter uma intimidade. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos, ter um estudo bíblico. Nós temos aqui a escola bíblica dominical. É uma bênção. Quem não vem perde. Porque por falta de conhecimento o meu povo sofre, diz o Senhor. Quando nós conhecemos a palavra dele e temos certeza de que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e que realmente Ele anda, não é uma historinha da caronchinha, dizer que Ele está do meu lado, mas eu não senti-lo do meu lado. Quando Ele diz que Ele é o nosso pastor, quando o salmista diz que Ele é o pastor, é porque nada faltava para Ele, porque de fato Ele era o pastor. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós não perdemos. Muitas das vezes achamos que a felicidade está lá fora, está nos bailes,
na discoteca, nem sei como chama hoje, na danceteria, não sei. Mas que alegria é essa? Que você vai num lugar desse e sai carregado, porque bebeu até cair. Que alegria é essa? Que alegria mentirosa é essa? Que o diabo te engana desse jeito. Que os prazeres deste mundo é melhor do que estar na palavra do Senhor, é melhor do que estar na casa do Senhor. Quantos jovens hoje se perdem, quantos já morreram, quantos estão se suicidando hoje, porque ele vai lá se divertir, mas quando ele está sozinho na casa dele, ele sente tristeza, angústia, amargura, e ele sente aquele vazio que ninguém preenche, porque está faltando o Salvador, está faltando Jesus, está faltando o Consolador, o Senhor da alma dele. Que alegria é essa? Tem pessoas que dizem, eu não quero ser crente, os crentes são tristes. Aonde é que os crentes são tristes? Eu sou alegre, eu sou feliz com Jesus. Eu estou longe da minha casa, mas eu estou feliz com Jesus. Eu estou longe dos meus filhos, mas com Jesus eu estou feliz. Eu tenho prazer de fazer a obra do Senhor. Eu tenho prazer. Quando eu cheguei aqui, eu estava duvidosa. Eu falava, Senhor, eu queria amar esse povo da onde eu trabalho. E eu não estava amando. Eu não estava, mas um dia Jesus me deu uma chacoalhada e disse para mim, e me mostrou que eu amava sim. Eu amava e não sabia. Porque eu queria ir embora, mas eu não vou. Eu tinha vontade de ir, mas eu não ia. Porque o Senhor, não, você vai ficar, não é a hora. Mas eu queria ir. Mas aí o Senhor, quando eu quebrei o meu braço, talvez alguém aqui possa pensar, o que ela está fazendo aqui com esse braço quebrado? Por que ela não vai para a casa dela? Ela vai servir para quê? Com esse braço quebrado. Jesus mandou eu voltar. Eu estou aqui por ordem do Senhor. Você vai voltar e eu vou restaurar o teu braço lá. E ele disse, você não vai operar. Eu precisava operar. Mas o Senhor disse, não vai. Tinha uns riscos. O Senhor falou, não vai. Eu vou restaurar. E Jesus está restaurando. A minha família diz, meus irmãos dizem, volta para casa, mulher, o que você está fazendo aí no Nordeste? Volta para casa, porque você está tão longe de nós. Se acontecer algo com você, não temos o que fazer. Se acontecer algo comigo, vamos nos encontrar na glória. Porque hoje eu não vivo para mim, não vivo em mim, mas Cristo quer que viva em mim. Então eu poderia estar lá, mas eu estou aqui, porque eu amo a esse Deus que vive comigo, que anda comigo. Muitas vezes eu falo, Senhor, fica comigo. Senhor, eu acordo de manhã, amados, eu digo, Senhor, fica comigo, anda comigo. Senhor, dorme comigo. Senhor, senta aqui comigo, come comigo. Irmãos, eu não estou falando isso não, querendo me engrandecer não, mas o Senhor está aqui, eu sei. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Fica comigo, dorme comigo, vá comigo para a igreja. Senhor, vamos lá para Cauã comigo. Jesus, me dá a palavra de Cauã. Jesus, me dá a instrução para eu dar às crianças. Senhor, me ajuda. Muitas vezes acordo com dores, Senhor, me ajuda, eu não estou a fim de levantar hoje, eu estou com muita dor, Senhor. Eu estou, além da dor, a indisposição das medicações. Mas o Senhor é incrível. Porque Ele me coloca, quando eu boto os pés para fora da cama e vou ao banheiro, vem uma força. É a graça. É a graça dEle. Quando nós temos a graça do Senhor, não importa, meus amados, se você está doente, se você tem problema na família, se você
está com problema financeiro, quando você tem a graça, Deus faz você buscar, Deus faz você correr atrás. A graça me coloca de pé todos os dias. O Senhor fala, quando eu levanto eu falo, Senhor, se não for o Senhor hoje eu não consigo. Aí eu vou lá na porta do meu quarto, que tá, eu deixei escrito lá, mas eu, o Senhor, permanecerei do seu lado e te darei forças. E aí vem aquela força. Essa semana, eu estava até contando para uns irmãos que a gente estava conversando, eu comecei a louvar o Senhor tão alto em casa, que eu falei, vou colocar um microfone, que é para quem estiver passando na rua, ouvir os louvores. Eu comecei, não canto bem, mas eu comecei a louvar o Senhor em alto, bom tom. Quando eu vi, eu estava na sala com a janela aberta, e todo mundo sabe, né, que aquela janelinha toda de vidro assim, vê tudo, né, estava aberta, e eu comecei, eu botei minhas mãos para cima, tinha até esquecido que estava aberta a janela, e comecei a adorar o Senhor, e foi a coisa mais gostosa, porque Ele te mantém de pé, meu irmão, Ele te mantém de pé, minha irmã. Talvez você esteja nessa noite querendo, desistir de algo na sua vida. Não desista. Não desista daquele lugar que Jesus te colocou. Foi Jesus que te colocou? Não desista. Permaneça até o fim. Permaneça até a segunda ordem. Permaneça até a ordem de Cristo. Quando Ele tem um chamado para nós, nós temos que obedecer o seu chamado. Doa o que doer. Doa quem doer, ou o que doer. Se Jesus me chamou, vamos permanecer. Está difícil? Continue. Continue caminhando. Estava difícil para Zaqueu também. Não foi fácil para ele de se despir do orgulho dele, da posição que ele tinha para subir naquela árvore. E o interessante é que, além dele subir, ele teve que descer. Não é? Ele teve que descer. Ele subiu para ver Jesus. Jesus, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Me convém pousar na tua casa. Ele está dizendo para você, Maria, João, Pedro, desça depressa, que hoje haverá salvação na sua casa. Ele veio para salvar a sua casa, a sua família. Ele veio para salvar você. Ele quer te fazer feliz. Ele quer que você acorde, mesmo que desanimado, e fale, eu tenho a graça. Eu tenho a graça do Senhor. Senhor, desça. Venha, Senhor, sobre a minha vida. Já é para Ele estar ali, né? Mas muitos têm que falar, Senhor, desça, venha. Não. Senhor, fique comigo, anda comigo. Vai resolver um negócio, Senhor. Meu Deus, hoje eu vou resolver tal negócio, Pai. É difícil, mas tudo é possível. Quando nós temos Jesus, Ele resolve, quando é da vontade dEle. Porque depende, Jesus resolve, quando é da vontade dEle e para o nosso bem. Se algo vai tirar a minha fé, algo vai me escandalizar, algo vai tirar eu da presença dEle, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer algo que vai atrapalhar a vida de alguém, que vai destruir a vida de alguém. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim, eu estou orando porque eu gosto de um irmão aí, mas ele é casado, sabe? Ela teve coragem de me falar. Foi aqui não, viu, gente? E eu estou orando porque o Senhor falou que ele vai ser meu marido. Eu falei, olha, não foi Jesus que te falou isso não. Porque se você está orando para destruir uma família, não foi Jesus que falou. Porque Jesus não destrói, Ele constrói. Jesus, Ele constrói, Ele restaura a sua casa, a sua família. Então hoje, o Senhor, Ele te chama para descer.
e depressa, porque Ele tem pressa para salvar você, Ele tem pressa para salvar a sua família, a sua casa, Ele tem pressa para entrar na sua vida, Ele tem pressa para te fazer feliz, porque Jesus nos faz feliz. Uma vez minha coordenadora falou: irmã Rosa, a senhora não pretende se casar de novo? Porque tem um irmão lá no Maranhão, assim, assado, que está querendo casar. A senhora não se sente só? Eu falei: não, só não. Jesus está comigo o tempo todo, não tenho falta de nada, graças a Deus. E eu não tenho falta, eu estou só por opção, não é por falta de opção, é porque eu não quero. Não quero. Melhor é andar com Cristo. Bem fez Paulo, que andou com Jesus. Não se preocupava com mais nada. Eu já me preocupei muito, tenho meus filhos criados já. Então eu não preciso mais. Eu preciso é de Jesus. Eu preciso dele comigo o tempo inteiro. É isso que eu preciso. Eu não preciso de um marido, não. Porque já tive o meu. Não preciso mais. Eu preciso é de Cristo. Irmãos, não é um relacionamento que faz você feliz, não. O que te faz feliz é a comunhão que você tem com Cristo. E se você está passando por alguma dificuldade na sua casa, saiba que se Jesus entrar na tua casa, o problema cai por terra. Ele restaura, Ele levanta. Se tiver alguém lá doente da alma, Ele cura. Jesus cura a alma. Ele transforma a nossa vida. Você precisa de Jesus. Nós não precisamos, não, de nada desse mundo. Estamos de passagem. Daqui a pouco Jesus vem nos buscar. Eu não vejo a hora. Ontem eu falei para minha filha falou, minha filha vai embora para a Europa. E ela falou: mãe, em janeiro, a senhora vai estar aqui porque eu quero me despedir, a minha filha mais jovem, mais nova, a caçula. Porque eu vou e eu não sei se eu volto, não tem problema. Se você for e não voltar, nós vamos nos encontrar na glória. Amém? Então, amados, de nada temos falta. Às vezes a pessoa fala, uma vez uma prima falou: você é muito fria. Eu acho você fria. Como é que você deixou tudo para trás? Eu falei: porque eu tenho chamado. E olha que legal, irmãos. Meus filhos têm maior orgulho do meu chamado. Meus filhos me dão a maior força. Meus filhos ligam para mim e falam: mãe, a senhora está precisando de alguma coisa? Está precisando de dinheiro? Está precisando ir ao médico? A gente manda o dinheiro se precisar. Um dia eu falei: meu filho, você acha que a sua mãe é fria por não estar com vocês? Porque eu vou ter um neto, irmãos. Meu segundo neto vai nascer agora em janeiro. Eu estou assim ansiosa para conhecê-lo. Mas eu adoro o meu Jesus. E eu amo meu neto antes de nascer. Eu amo o Arthur, meu neto, que já tem 10 anos. Eu amo meus filhos. Eu dou minha vida se for preciso. Só que eles estão com a vida abençoada, porque o Senhor falou para mim: enquanto você estiver fazendo a minha obra, eu abençoarei os seus filhos. E Ele tem cumprido. O Senhor falou para mim: pode ir, minha filha, porque se você precisar de um mantenedor, os seus filhos serão teus mantenedores, porque eu abençoei eles para que eles te abençoassem. Então eu estou em paz. Meu filho falou: mãe, eu tenho maior orgulho que a senhora ama Deus. A senhora é um exemplo. Irmãos, olha, a maior alegria do nosso coração é a gente dar exemplo na nossa casa. Eu comecei meu ministério dentro de casa, sabia? Eu fazia culto com os meus filhos de noite. Eles queriam, às vezes ficavam com raiva quando eram crianças, porque eles queriam dormir, tinha estudado muito, queria dormir, e eu: não, nós vamos primeiro fazer um culto aqui, um devocional, depois vocês dormem. Mas hoje meu filho fala: mãe, olha, eu agradeço,
pelos devocionais, pelos seus ensinamentos, pelos castigos, por tudo. Então, quando ele falou isso, eu fiquei tão feliz, porque o nosso ministério começa dentro da nossa casa. É dentro de casa. Temos que dar exemplo. Meus filhos não têm isso, ó. Isso. Nem meus vizinhos de São Paulo têm isso aqui para falar de mim. Pelo contrário. Porque quando eu entendi que eu tinha que me despir de tudo aquilo que não agradava a Deus, eu comecei a andar com o Senhor para dar testemunho, para poder anunciar as boas novas de cabeça erguida. Então a melhor coisa é você ter o seu ministério em casa primeiro. Se desviarem, não é culpa minha, porque foram ensinados, crescidos dentro da igreja. A minha filha mais nova, eu com 10 dias de operada, de resguardo, eu fui para a igreja apresentá-la ao Senhor. Ela ficava na escolinha da igreja o tempo todo. Ela cresceu dentro da escolinha da igreja. E eu vou dizer, se eu estou aqui hoje, depois do Senhor Jesus, foi assim aquele empurrãozinho dela. Que ela dizia: mãe, o meu maior sonho é ver a senhora no ministério. Como seu pai, como meu avô. Meu pai era pastor. Meu pai era um exemplo para mim. E eu tento seguir esse exemplo até hoje. Eu tento fazer tudo aquilo que ele me ensinou na palavra de Deus até hoje. Então, meus amados, seja sacerdote na sua casa. Irmãos amados que estão aqui, seja sacerdote. Minhas amadas, seja uma bênção na sua casa. Mostre para os seus filhos Jesus na sua vida, com seu comportamento, com a sua temperança, com domínio. Você vai salvar a sua casa. Jesus vai salvar a tua casa com a sua atitude, com o seu comportamento. Não queira ganhar uma alma para Jesus sufocando, não. Jesus não sufoca ninguém. Jesus é suave, ele é leve. Ele é o próprio amor, ele vem com suavidade. Ele vem com amor. Então, meus amados, nessa noite, que você venha ter um encontro com o Senhor. Eu quero que vocês fiquem de pé, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, Ele quer transformar a sua vida. Você não perde nada, não. Você não vai perder nada se você aceitar Cristo. Você não vai perder nada se você andar com Ele, viver com Ele, falar com Ele, comer com Ele. Vai num lazer, Senhor, vá comigo. Vá comigo, Jesus. Anda comigo. Você vai ver a diferença. É tão legal quando você ouve Jesus falar no seu pensamento, né? Vem aquele sentimento. Jesus falando com você, Jesus resolvendo algumas coisas para você, é tão maravilhoso. Nessa noite eu quero, com a permissão do pastor, perguntar se aqui tem alguém que ainda não aceitou Jesus, a esse Senhor. Assim como ele disse para Zaqueu descer depressa, que ele ia pousar na casa de Zaqueu, ele te convida hoje. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo e quer conhecer, quer ter uma experiência com esse Deus tão maravilhoso? Eu quero dizer para você, vale a pena se despir de tudo para aceitar o Senhor Jesus. Vale a pena você vir. Se tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus,
Não sou eu que estou te convidando, não. É Jesus que te convida nessa noite. É Jesus que te convida nessa hora. Meu irmão, minha irmã, venha até a frente. Aceite o Senhor como Salvador. Talvez hoje seja a sua última chance. Naquele dia lá em Jericó, era a última chance de Zaqueu, porque Jesus estava indo para Jerusalém e ele ia ser crucificado, ele não ia mais passar naquele lugar. Então, Zaqueu levantou, subiu naquela árvore e ele recebeu a ordem do Senhor para descer, para vir até ele. E Zaqueu desceu depressa para se encontrar com Jesus. E a sua vida foi transformada. Ele devolveu tudo aquilo que ele tinha tomado das viúvas, dos pobres. Ele foi e se despiu de tudo aquilo, do seu orgulho. Ele tirou tudo aquilo que estava dentro do coração dele, toda a tristeza, toda a rejeição. Jesus, ele quer te abraçar nessa noite. Se você está aqui nessa noite e quer aceitá-lo, ele te chama nessa hora. E se tem alguém aqui que já aceitou Jesus uma vez, mas que está afastado dos caminhos do Senhor, essa é a hora. Talvez amanhã seja tarde demais. Talvez amanhã você não acorde. Talvez seja o último dia. Talvez seja o último culto essa noite. Talvez Jesus está falando, filho, venha. É o último culto essa noite. Talvez Jesus venha nessa madrugada. Talvez Jesus venha agora. E Ele te chama ao arrependimento. Ele quer te abraçar, Ele quer te salvar. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa guardar a sua família. Que você possa, e meus amados irmãos, estar na presença do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.